uma das maiores paixões do brasileiro, que faz parte da nossa cultura e que também está diretamente ligado à cultura que talvez esteja aos poucos ganhando novas caras, que é a literatura, tão importante na formação desse nosso povo. Futebol é cultura popular. Esqueça o padrão FIFA, as celebridades, os dólares e petrodólares. O Cambalache Futebol Clube desfila suas agruras, contusões da alma, lembranças e pequenas felicidades em campos terrosos, onde a pouca luz é compensada pela revelação de matizes inesperados. Essa é a apresentação do livro Mundos do Futebol, 11 contos e uma crônica, lembrando um pouco de por que o brasileiro é apaixonado pelo futebol. Uma obra organizada pelo jornalista e escritor Rubem Barros, que conta com 11 contistas e um cronista e as ilustrações de Pedro Mendes da Rocha para falar sobre algo que mexe com o nosso dia a dia, que molda nosso caráter, que mexe com até as estruturas familiares. E o nosso convidado é o organizador, jornalista e escritor Rubem Barros, a quem agradecemos por atender o nosso convite e conversar com o ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes Campinas. Rubem, muito bom dia para você. Bom dia, ouvintes. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo sim, é um prazer recebê-lo aqui no Manhã Bandeirantes para falar de um assunto que aos poucos a gente vê novas gerações conhecendo um futebol cada vez mais com termos técnicos, com palavreado inglês, com box-to-box e outras gírias mais modernas. Podemos dizer que Mundos do Futebol, 11 contos e uma crônica, é o resgate um pouco daquela paixão do futebol bem popular mesmo, Rubem? Essa é a nossa tentativa, sem dúvida, porque a gente queria sair um pouco, justamente como diz a apresentação, desse mundo das celebridades, dessa coisa que está ficando muito cansativa, né? Inclusive o próprio futebol como jogo, hoje está parecendo às vezes mais o handball do que o futebol, fica aquela coisa de ficar rodando a bola na defesa de um lado para o outro, né? Sem aquela coisa dos jogadores de antigamente de serem mais atirados. Eles são um pouco mais anárquicos, até a gente pode dizer, né? Porque tentavam mais, a criatividade era mais presente do que esse aprisionamento técnico-tático que você estava mencionando, né? A escalação do livro conta com Augustin Lucas, Beto Furquim, Edu Elias, Eugênio Vince de Moraes, Fernando Sampaio, Flávia Castro, Gilvan Ribeiro, Inês Bortagaray, Luiz Costa Pereira Júnior, Maria Guimarães, Sérgio Riso e o próprio Rubem Barros, organizador. Como é que se chegou a essa escalação e essa definição tática do livro de 11 contos e uma crônica, Rubem? Heitor, deixa eu só fazer 2 acréscimos que eu acho importantes aí. Um deles está mencionado na contracapa, que é do Luiz Reyes Gil, que é o nosso tradutor das obras dos autores uruguaios, né? E o outro é da Fernanda Duval, que deu forma para as ilustrações do Pedro Mendes da Rocha, porque ela soube a direção de arte, né? Quer dizer, só o artista ali, são 2 artistas trabalhando em comunhão, vamos dizer assim. Como é que nasceu essa escalação? A gente fez a proposta de se fazerem os contos com esse direcionamento da gente fugir do mundo das celebridades, do futebol, etc. E à medida que os contos foram chegando, a gente precisava ter ver o que dava unidade entre eles, né? E eu fui vendo que alguns deles primavam, vamos dizer assim, por situações
relacionadas à violência, coisa um pouco mais pesada, assim, do universo, muito a ver com o universo masculino aí, né? E a partir disso me lembrei daquela coisa das antigas defesas de futebol, e aí eu cito a defesa do Vasco da Gama dos anos 70, que era só da medalhinha para cima, né? E então eu falei, bom, esses aqui são bons para compor uma defesa. O presente do goleiro já veio dado, que é o conto do jornalista e escritor e cineasta Sérgio Riso, que conta a história de um goleiro. Aí, com a defesa, eu olhei bem e falei, bom, meio-campo, se a gente entrar um pouco nessa nostalgia, né, dos anos 70, 60, o meio-campo era aquele lugar do toque de classe, da bola bem rolada, do passe perfeito, etc. Aí foi a zona de sensibilidade do nosso time, que é composta pelas mulheres, pelas 3 autoras. E aí como diria o meu amigo Beto Furquim, os artilheiros improváveis entram no ataque do nosso time. Nós estamos conversando com o Rubem Barros, jornalista e escritor, organizador do livro Mundos do Futebol, 11 contos e uma crônica. Claro que, sem estragar a experiência do livro, a delícia que é você ter o livro em mãos e viajar nessa história, tem algum cauzinho que a gente pode adiantar, alguma história que a gente pode trazer aqui para o nosso ouvinte também? Sentir um pouquinho do gosto de como a bola rola nessas páginas do livro, Rubem? Teria algumas, né? Quer dizer, a gente vai desde do conto do RB, que é uma coisa que eu acho que está na mente, na memória de muitos brasileiros, que é aquele futebol que a gente joga na infância, no âmbito do colégio ou do bairro, em que o personagem que ele retrata não é aquele cara mais habilidoso, não é aquele que faz mais sucesso entre os colegas e as meninas e tal, mas que tem seu dia de redenção, né? E esse é um dos pontos muito simpáticos. Gilvan Ribeiro é o autor dos livros do Casagrande com o Sócrates, né? Outra coisa deliciosa é o texto do Fernando Sampaio, cujo pai, o Plínio de Arruda Sampaio, foi um exilado pela ditadura e que, enquanto rodava o mundo, morou no Chile, nos Estados Unidos, o filho, que é ele próprio, Sampaio, vai descobrindo o mundo, as distâncias, o porquê que ele não está na sua terra, e aquele esporte que mobiliza a energia dos seus irmãos e que vai ver aquela coisa, aquele esporte com bola, com aquele cara, aquele negro que jogava maravilhosamente, simplesmente o Pelé, né? E ele descobre um universo, ou vários universos novos, por meio do futebol e das suas relações familiares. E tem um episódio muito engraçado que ele descreve no livro um jogo a que ele teria ido assistir no Chile e que ele só ficou sabendo depois do livro escrito que ele não foi assistir. Ele estava relatando algo através da memória dos seus irmãos. Que história, que histórias que valem a pena, portanto, a gente se debruçar sobre ela. Rubem Barros, quem estiver nos acompanhando agora, quiser ter o livro em mãos, ele já está distribuído nas livrarias aqui no estado de São Paulo. Sei que teve a Feira do Livro na capital paulista, na Praça Charles Miller, e pela internet. Ele também já está disponível para quem quiser conhecer essas histórias? Já está disponível, não em todo, mas aí em Campinas, particularmente, o livro pode ser adquirido na Livraria da Vila. Imagino que no Shopping Center, eu não sei qual dos shoppings onde está a Livraria da Vila aí, mas os ouvintes de Campinas certamente vão conhecê-la, né?
Shopping Guatemi. Aqui em São Paulo também pode ser adquirido em várias livrarias, na Martins Fontes, na Barrilete, que é uma livraria que quem gosta de futebol deveria conhecer, porque ela é totalmente dedicada ao futebol, e a cervejinha. Quem vai lá vai tomar uma cervejinha, assistir a jogos, é um ponto de reunião aqui no bairro do Bexiga, em São Paulo, né? E também na internet pelo site da própria Cambalache, que é a editora e a formadora do Cambalache Futebol Clube, né? Que é o Cambalache, que é cambalache.com.br, o site em que se pode acessar não só esse livro, como os outros produzidos pela editora, uma editora voltada à ficção latino-americana. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o jornalista e escritor Rubem Barros, a quem agradecemos muito, viu, pela atenção com o nosso ouvinte, Rubem. Muito bom dia a você, sucesso com Mundos do Futebol, 11 contos e uma crônica. Espaço sempre aberto aqui na Rádio Bandeirantes Campinas para falarmos sobre novos projetos. Muito obrigado, Heitor. Eu agradeço pelo espaço e sucesso para vocês aí.